com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, eu vou fazer agora, tá? Um pão caseiro, um pão que eu aprendi no curso de panificação. O cenário agora em casa vai ser assim, vai ter receita, uma receita por dia no canal e alguns dias vai ter vídeo extra, tá? Então vamos lá. Nessa receita eu vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui é a apostila do curso, vou deixar na descrição do vídeo, tudo certinho, tá? Os ingredientes, o pulo do gato pra você não errar sua massa. Eu confesso pra vocês que eu melhorei, assim, 200% depois que eu fiz o curso de panificação. Vou mostrar pra vocês os ingredientes que vamos usar hoje, tá? Essa daqui é a receita, ó, mostra aqui. Pão caseiro, mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E aqui, gente, ó, eu vou usar a água morna, aqui tem o óleo, 2 ovos, o açúcar, é bom você já deixar tudo assim separadinho, o sal, o fermento, eu vou usar o biológico seco, tá? Vou usar farinha de trigo, importante que a farinha não seja com fermento, isso é muito importante. E também, gente, eu vou usar isso daqui, tá bom? Ó, o melhorador de farinha. Isso é muito importante, depois eu vou falar aí um pouquinho mais sobre isso também. Aprendi lá no curso, tá? Sobre o melhorador de farinha. Então, vamos começar? Essa massa é uma massa simples, batida no liquidificador e finalizada na mão. Vamos colocar aqui os ovos, tá? O óleo, vamos colocar a água, vamos colocar o açúcar, o sal e o fermento, tá? Eu tô usando fermento biológico fresco, gente, ok? Mas você também pode fazer a conversão pro outro fermento, tá? O fermento flash, fica aí a seu critério. Eu prefiro trabalhar com fermento biológico fresco. Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, não se preocupe. Vou falando aí pra vocês, enquanto eu vou... Aqui vai bater no liquidificador. E aí a gente vai colocar na travessa, vamos misturar a farinha. Vou colocar 1 colher de melhorador de farinha, tá? Porque eu vou usar 1 quilo de farinha para 1 colher de melhorador de farinha. Importante que a farinha seja sem fermento. Isso eu preciso repetir que é importante, tá? E vamos lá. Pode ser qualquer farinha, gente, mas sem fermento. Olha aqui, ó. Batendo no liquidificador, não tem segredo. Tu vai bater uns 3 minutinhos aí no liquidificador, misturou bem. Vou dar uma batida agora com vocês aqui na receita do livro. Pão caseiro. Ingredientes: 2 ovos, tá? 2 colheres de sopa de açúcar, meio copo de óleo, que é 120 ml, 1 colher de sopa de sal, 2 copos de água morna, que é 480 ml, 3 tabletes ou 45 de fermento biológico fresco, farinha de trigo de cerca de 1 quilo, 24 fatias de presunto, isso aqui é o recheio de sua preferência, tá? E 2 gemas peneiradas para pincelar, e aí pode finalizar com orégano opcional. Aqui tá o método do preparo, que você vai bater no liquidificador que a gente tá fazendo. Vamos colocar numa travessa, num recipiente, numa bacia. E você vai começar a pôr aos poucos a farinha de trigo e mexendo até o ponto. Essa aqui, gente, ó, eu comprei logo esse grandão aqui, sai bem baratinho. Então, para cada 1 quilo de farinha, eu ponho 1 colher de sopa. Mas vende os sachêzinhos também, tá? Escrito melhorador de farinha. Quando você compra o fermento biológico, você já vê logo do lado, sempre tem, geralmente nos mercados grandes, tá? E o melhorador de farinha, pode fazer sem, gente, é opcional. Esse melhorador de farinha, o que que ele faz? Ele ajuda, porque assim, as nossas farinhas que a gente compra no mercado não são farinhas profissionais. Então, ela ajuda a dar uma sustância, né? Uma vitamina, uma melhor, assim, ajuda a massa, entendeu? Porque a nossa farinha não é uma farinha que nem o pessoal de padaria usa, profissional, entendeu? Então, vamos lá. É um melhorador mesmo. Olha aqui, ó. Aí, a gente vai colocando a farinha. Eu tô usando a Dona Benta, tá? Enriquecida com ácido fólico, mas ela não contém fermento. Isso é importantíssimo. Então, coloque essa mistura em uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo sempre com 1 colher, certo? Quando ficar difícil de mexer, que você vai adicionando aos poucos a farinha. Aqui eu tô colocando agora o melhorador de farinha, vocês viram, né? Então, quando ficar difícil de mexer, você coloca numa mesa polvilhada com farinha de trigo e continue acrescentando e incorporando a farinha no sentido das laterais para o centro. Você vai, puxa, tipo assim, como se você
vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? Até que fique lisa e homogênea, não grude mais nas mãos e tendo-se cuidado para não colocar a farinha demais, pois poderá deixar a massa dura. O importante do pão é isso, gente, você vai ter que ir no olhômetro. Aí é só você na prática para você saber a quantidade de farinha, tá? Eu errava isso antigamente. Eu errava porque eu achava que eu tinha que colocar farinha até soltar da mão. Mas não é que assim, a massa vai continuar grudenta um pouco, mas ela vai começar a soltar. Então, esse vídeo tá longo, mas eu vou fazer passo a passo com vocês. Porque assim, gente, é assim, né? Uma pessoa vai fazer o pão aí na casa de você, vai fazer o pão na casa de vocês. Aí eu pulo o vídeo. E aí você perdeu um detalhe, porque não é assim, quem tá aprendendo a fazer pão, é bom passar o passo a passo completo, entendeu? Ó, vocês estão vendo? Eu tô misturando aqui a farinha, tá? E eu vou continuar colocando até eu conseguir mexer com a colher. Inclusive, eu preciso comprar uma colher grande. Eu tenho uma colher de pau bem grande. Agora que eu lembrei. Mas tudo bem, agora já foi. Então, ó, tá vendo? Já tá bem mais dificinho. Vou pôr mais um pouquinho de farinha e eu já vou polvilhar aqui essa base de granito que eu tenho, que eu uso pra fazer pão, pizza, tá? Vou pôr um pouco aqui de farinha. Você pode fazer em cima da mesa, desde que esteja limpo, tá, gente? É muito importante passar um paninho com álcool, um papel com álcool para limpeza também, tá? Eu fiz o curso lá, tudo era limpo com papel e álcool, esponjinha, papel e álcool, tá? Isso é importante, a limpeza, gente, a limpeza sim. Olha aqui, ó. Vou começar a colocar aqui, uma outra dica que eu dou pra vocês, que nem aqui tá cheio dentro da vasilha, você põe um pouco de farinha e você vai assim, ó, passando, tá? Eu tô usando essa própria espátula aqui, ó. Aí a própria farinha que eu joguei, ela vai tirar todos os resíduos de massa que ficou na tigela, tá? Melhor do que você ficar pondo a mão e ficar melecando tudo, tá bom? Outra coisa que eu ia falar também, essa espátula que eu tô usando, essa daqui é pra chocolate. Geralmente o pessoal usa a espátula ou a de plástico ou a de inox pra fazer pão. Mas eu não tenho, então eu tô usando essa que eu usava no chocolate, tá? E ela super auxilia também, é bem baratinha, gente, tipo, eu comprei essa na Plastic. Aí você vai mexendo assim por enquanto, e você vai ter que ficar massageando a massa, mexendo na massa, uns 15 minutos. Mas como eu mexo? Desse estilo aí, ó, de fora pra dentro, de fora pra dentro, depois você vai assim, de fora pra dentro e rasga a massa, de fora pra dentro e rasga a massa, entendeu? Ó, isso. De fora para dentro e rasga a massa. É essa a maneira correta de você pegar o ponto do pão, gente. E você vai pôr nas farinhas, não entope de farinha, você vai colocando aos poucos. Você vê que viu como ela tava bem grudenta? Olha como ela já tá mudando. E os 15 minutos de massagear a massa é importante. O tempo de crescimento que vai ficar no forno é importante. Ah, tá. Não é no forno, né? Deixar descansando. É que eu coloco no forno para deixar descansando a massa para ela crescer. Então, vamos lá. Esse processo aí, ó. De fora para dentro e rasga. E puxa, sabe? Puxa a massa. É que tá bem melecada ainda. Calma aí. Eu vou pôr uma luva depois. É que eu pedi para comprar luva. Tá chegando aí a luva, porque é muito ruim fazer pão sem luva. Olha aqui, ó. Tá bem melequenta, tá vendo? Ó. Mas espera aí, vou pôr mais um titico de farinha. Esse pão ficou delicioso, delicioso. Eu já fiz aqui uma receita de pão. Vou deixar... Tem uma playlist aqui no canal, gente, só de pão, tá? Olha aí, ó. Que maravilha! Esse aqui é de um curso de panificação que eu fiz. Tem várias receitas, vocês vão adorar. Olha aí, que delícia, gente. Olha aqui. Aí, o que acontece? Tá vendo que tá bem melequenta? Sim, vou pôr mais um pouquinho de farinha. Praticamente, eu já usei quase a farinha inteira de 1 quilo. Aí, eu ponho ali, não põe em cima da farinha, eu ponho na borda ali, aí eu vou puxando. Usa a espátula ajuda demais. Olha lá, tá bem melequento. Tá vendo? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas acha esse processo de mexer mais complicado e as dúvidas está aqui, gente. Essa aqui é a parte final. Depois você vai deixar ela descansando. Quando ela mudar, dobrar de volume, essa massa cresce demais.
Aí você vai mexer mais um pouquinho, porque você vai ter que tirar o ar da massa, tá? E depois você pode já modelar. Olha, ó. Depois de você massagear por uns 15 minutos a massa, fazendo esse processo de fora para dentro e puxa e rasga, de fora para dentro e puxa e rasga, você vai ver que ela continua colando, mas ela não tá mais aquela meleca, tá bom? Esse é o ponto. Não quer dizer que você vai pôr farinha até descolar da mão. Não, gente, porque se você pôr farinha até descolar da mão, ele não vai ficar macio, tá, gente? É um erro aí. Aí acaba que a farinha acaba estragando. Esse aqui é o outro pote, né? Eu vou pôr num outro pote agora, com um pouquinho de farinha, ó, tá vendo? Vou pôr um pouquinho de farinha aqui no fundo e vou deixar a minha massa descansando. Eu costumo deixar dentro do forno, que fica mais quentinho. E eu deixo lá e esqueço lá, amor. Quando eu vejo que dobrou de volume, que a massa tá linda, eu volto, tá bom? Ó, vamos colocar assim e deixa lá. Agora eu vou limpar aqui a baguncinha e já volto pra mostrar. Gente, ficou aí umas 2 horas, 3 horas guardada lá, enquanto eu fazia uma outra receita aqui. Ficou lá, olha como ficou lindo! Agora vamos fazer o quê? É que agora, gente, eu vou ter que mexer ela novamente. Já é à noite. Já é tipo 8 horas da noite que eu tava fazendo outras coisas. E aí eu deixei, né, no corre-corre do dia a dia. Falei, agora eu vou modelar meus pães. Chegou a hora, olha que massa bonita. Gente, agora o que acontece? Por que é importante mexer de novo? Porque agora vai ser a hora que vai sair o ar da massa. A gente vai tirar o ar. Dei uma salpicada aqui de farinha na base de granito, tá? Vou dar mais uma mexida na massa para tirar todo o ar de dentro da massa. Isso é importante para não ficar aqueles furos dentro dos pães, tá? Então, é aquele mesmo esquema da massagem do pão que eu falo para vocês, ó. Aqui mais um pouquinho de farinha para polvilhar, até pus demais, mas não precisa disso. Você só passa por cima, tá, gente? Por cima da bancada, um pouco de farinha, até coloquei demais aqui, não precisava disso. Então, vamos lá, mexendo aqui, agora já chegou minhas luvas. Ai, que alívio! Não dá, gente, pra fazer pão sem luva, não dá. Vou pegar aqui o restinho da massa que tá na tampa. Cresce demais, rende demais, tá? Eu vou modelar da maneira mais simples, porque eu não sou ainda, assim, expert na parte de modelagem. Mas não tem segredo, gente, que nem nesse aqui, quando eu aprendi no curso, né, a professora fez tipo trança. Só que assim, já tá muito tarde pra eu ficar fazendo trança, né? Então, eu vou tentar ser mais ágil possível. Então, eu vou fazer o jeito básico mesmo. Vou rechear com presunto e queijo, tá? E catupiry. E vou pincelar no finalização com gema e vou salpicar um orégano. Mas você pode pôr o que você achar melhor. Você pode fazer com recheio ou sem recheio. Essa massa é muito gostosa. Vou dividir a massa em 4 partes, tá? Que nem diz aqui no livrinho. Divida a massa em 4 partes e com o auxílio de um rolo, abra em formato de retângulo. Recheio com presunto e queijo e enrole como rocambole, certo? É o que ela tá explicando o jeito de trança, né? Eu não vou fazer o jeito de trança, mas eu vou fazer estilo isso, estilo enrole como rocambole. Ó, dividi em 4 partes, aí eu vou colocar aqui, gente, um retângulo. Só que assim, ele rendeu tanto a massa, ó, não tá muito bonita a imagem, porque eu tô com o celular em cima da mesa e aí tá até balançando um pouquinho, tá? Aí agora eu vou passar um pouquinho de farinha no rolo também, que ajuda, ok? Olha aqui, ó. Vamos abrir aqui com 4. Tá vendo? E é isso aí, gente, ó. Aí, a parte de modelar, você pode usar a sua criatividade. Se você quiser colocar dentro da assadeirinha, daquelas assadeiras de pão, sim. Se quiser fazer como rocambole, se quiser fazer como trança, se quiser fazer... Gente, você pode usar essa massa da maneira que você quiser. Ela é muito versátil, ela é bem gostosa, sabe? Você pode fazer com recheio, sem recheio, pode fazer com presunto, queijo ou calabresa, escolhe. Você pode escolher. Eu vou fazer o que eu tenho aqui em casa, tá bom? Olha aqui, ó. Na receita diz que para fazer toda a massa tem que ter 24 fatias de presunto e queijo. Para mim é muita coisa. Não tinha isso na minha casa, tá? Então eu fiz com o que eu tinha.
que deve ter sido que uns 300 gramas de presunto e queijo. Já foi assim que eu usei. Aí eu tinha uma bisnaguinha aqui de catupiry e eu vou usar o que eu tenho mesmo. Tá vendo? Ó. Eu vou cortar em retângulo, vou deixar um formato de retângulo, que nem eu falei pra vocês, ainda preciso me aperfeiçoar na modelagem, mas aos pouquinhos aí vai indo. Eu quero dar uma dica pra vocês, se vocês for fazer rocambole que nem eu, tá? Conforme você vai fechando o rocambole, você vai segurando e dando uma apertadinha pra não ficar com ar. Como eu corto assim na faca mesmo, tá? Porque eu quero que fique tudo no mesmo tamanho. Evita de deixar a massa muito fina e também não muito grossa, porque ainda vai crescer essa massa, tá? Então, eu deixo ela meia fina aí, ó. Mas que ela tenha uma textura que eu consiga enrolar essa massa. Vou colocar o que eu tenho, que nem falei pra vocês, mas pode fazer com, pode fazer sem, pode fazer do jeito que você quiser. Presunto queijo, gente, um pouquinho de catupiry e eu vou mostrar pra vocês a forma de enrolar. Essa aí é a parte importante também, porque a massa, você não pode deixar ela criar ar, sabe? Ó, tô pondo aqui simplesinho mesmo. Aqui eu tô colocando uma bisnaguinha, vou usar essa bisnaguinha toda no pão, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo tudo que tá anotado aqui na receita, mas aqui falava que tinha que ser 24 fatias de presunto e queijo. Eu não tenho 24 fatias, eu tenho umas 300 gramas e é ela que eu tô usando. Olha aí, que delícia, gente. Agora eu vou enrolar, vamos lá. Vou aproveitar, a espátula ajuda demais. Por isso que eu falei pra vocês, que nem essa daqui não é própria pra pão, tá? Mas tá me auxiliando aí, ó. Você vai virando assim com a mão e você vai dobrando. A luva ajuda demais, gente. Ó, vai virando com a mão, aí, ó, quer ver? Vai dando uma segurada, não pode apertar com força, mas vai dando uma segurada, ó. Ó, peraí. Espera que a gente vai modelando na mão mesmo. Toda vez que você virar ele, você vai segurando assim a ponta, sabe? Dando uma apertada assim nele, ó. Vai ficar tipo um mistinho, gente. Um mistinho não, um mistão, né? Olha aí. Ó, dá uma segurada assim, ó. E a parte da costura, quando acabar a massa, tem que ficar pra baixo, tá? Usa a espátula. Desculpa a imagem, gente, é porque já é a noite, tá? Eu vou arrumar ali, ó, que isso aí não é pra ficar não, tá? Isso aí é pra ficar a parte de baixo. Espera que eu vou dar uma arrumada. Eu vou arrumar ali, ó. Tenta não deixar o recheio pra fora. Não deixa assim, tá? Tenta deixar... no próximo... Pera que eu vou dar uma arrumadinha aqui. Mas tenta deixar a massa com massa, tá bom? Pera que eu vou dar uma ajeitada. Você ajeita com a mão, você dá uma apertadinha. Não deixa aparecer o recheio pra ele não pra fora, não soltar o recheio. Vou cortar essa massa, essas partezinhas aqui, porque eu quero ajustando ele, ó. Lembrando que eu estou fazendo pra casa, né? Então, eu não tô usando balança, não tô usando medidas, assim, pra ficar tudo com o mesmo peso. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você dá uma apertadinha assim. Aquela parte de baixo você cola massa com massa. E a costura da massa fica pra baixo. Aqui tá todos os prontos, que nem eu falei pra vocês. Eu não sou expert na modelagem, mas eu vou falar uma coisa que ficou delicioso desse jeito aí que eu fiz. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar gema, orégano. Só, gente, pega a gema. Eu usei 2 gemas pra pincelar tudo. Passei com pincel, tá? E salpiquei o orégano. Ficou delicioso, parecendo um pão de pizza. Não ficou assim, tudo tão uniforme. E ele vai crescer, viu, gente? Você deixa um espaço aí, ó. Eu deixei pouco espaço, vocês vão ver que cresce mesmo. Eu dei uma untada nas assadeiras com uma passadinha de óleo. E agora vai pro forno. Então, de forno para forno varia. Eu deixei assim, nos 180 para 200 graus, depois eu mudei. Primeiro eu deixei no 180, depois mudei para 200 graus, entendeu? E foi de, tipo assim, 1 hora assando. Quando eu vi que tava demorando muito, eu pus no 200 graus. E por último, eu deixei dar uma gratinada no forno, para ele ficar mais douradinho. Porque se você deixa muito tempo, a parte de baixo fica durinha do pão, tá? Olha como ele cresce, vocês viram? Ele cresce, fica um espetáculo.
Vale muito a pena fazer. Parece um pão de pizza. Gente, vocês não têm noção desse cheirinho desse pão. Tá? Então, assim, no meu forno demorou um pouquinho, porque eu deixei no 180, depois mudei pros 200 graus, tá? E gratinei no final, mas vale a pena cada centavo. Ele ficou muito bem recheado, essa massa é gostosa, tanto fazer recheado, tanto pra fazer só a massa mesmo. Olha aí, gente, que delícia, bem molhadinho com catupiry. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.